Meu nome é Lucas, tenho 29 anos e passei boa parte da vida acreditando que a minha história tinha sido dura, mas pelo menos tinha sido clara. Eu fui criado pela minha tia Clara desde os 7 anos, depois que meu pai morreu num acidente de estrada e minha mãe simplesmente sumiu da minha vida como quem fecha uma porta e não olha mais para trás. Na família, a versão oficial sempre foi simples. Minha tia me acolheu por amor, me criou como filho e fez o que podia com o que tinha. E eu nunca fui ingrato a isso. Não teria como ser. Clara costurava em casa, pegava barra de calça, ajustava vestido de festa, trocava zíper e fazia tudo sentada numa máquina antiga colocada perto da janela da sala, onde a luz da tarde batia melhor. A casa dela era pequena, sempre muito organizada, com cheiro de café requentado, sabão em pó barato e linha de costura espalhada em potes de margarina reaproveitados. Foi ali que eu cresci. No quarto dos fundos, na escola do bairro, aprendendo cedo a não pedir demais e a agradecer antes mesmo de receber. Clara nunca me deixou faltar comida, uniforme ou remédio. Mas também nunca me deixou esquecer, de um jeito muito sutil, que eu estava ali por circunstância. Não era uma crueldade escancarada, era um jeito de falar. Era o Lucas fica com o que sobrou do jantar. O Pedro precisa mais disso agora. Você entende, né? Pedro era meu primo, filho dela, 2 anos mais novo. Crescemos juntos, mas não do mesmo jeito. Ele ganhava curso. Eu ganhava conselho, ele ganhava investimento, eu ganhava elogio por ser maduro. Na infância, eu chamava isso de diferença de fase. Na vida adulta, percebi que era prioridade com outro nome. Mesmo assim, eu mantive uma relação de cuidado com a Clara. Saí de casa aos 24, fui morar sozinho. Depois, com uma namorada, trabalhei em estoque, depois em logística e continuei ajudando quando ela precisava. Levar ao médico, pagar exame, resolver conta atrasada, instalar aplicativo no celular, olhar vazamento, trocar lâmpada, esse tipo de coisa sempre sobrava para mim. E eu fazia. Parte por gratidão. Parte porque quando alguém te cria repetindo que família é o que resta, você aprende a carregar mais do que devia para não parecer ingrato. O problema é que tem verdades que não chegam berrando. Elas aparecem em tela de celular, num momento banal, e rasgam por dentro tudo que você passou anos chamando de lar. Foi numa tarde comum, na casa da Clara, enquanto eu esperava ela voltar do banheiro para ajudá-la a confirmar um cadastro, que o celular dela acendeu em cima da mesa e abriu numa foto de documento. No canto da tela, eu li 2 palavras que nunca tinham sido usadas comigo. Guarda provisória. Naquele período, eu estava mais presente do que o normal, porque Clara vinha reclamando de tontura, esquecimento e pressão alta. Pedro aparecia pouco. Trabalhava, estudava, namorava. Sempre tinha alguma coisa mais urgente. Então adivinha quem virou apoio principal de novo? Eu. Fui eu que levei em consulta, comprei remédio, organizei exames, fiquei em fila de laboratório e até ensinei ela a usar o aplicativo do convênio que ela nunca conseguia abrir sem travar a senha. Isso por si só já mexe com a cabeça de alguém criado em desigualdade. Porque quando a pessoa que sempre te deu menos passa a depender mais de você, uma parte sua acha que finalmente está sendo vista. Só que às vezes você não está sendo visto. Está sendo usado de um jeito mais adulto. Naquelas semanas, Clara me ligava para tudo. Lucas, vê esse documento. Lucas, olha esse e-mail. Lucas, me acompanha no posto. Eu entrava, resolvia, saía. Como sempre, Pedro, quando vinha, chegava com pressa e saía com a sensação intacta de filho central. Eu era o confiável, ele era o priorizado. Essa dinâmica ficou tão antiga dentro de mim que eu quase não estranhei quando, naquele dia do celular, Clara voltou do banheiro, viu que meus olhos tinham parado na tela e puxou o aparelho rápido demais.
Foi um gesto pequeno, mas errado no ponto exato. Perguntei o que era aquilo. Ela respondeu na mesma hora. Documento velho. Não tem importância. Quando alguém que sempre controla papel diz que um papel não tem importância, quase sempre tem importância demais. Eu tentei deixar passar. Não consegui. A imagem tinha ficado na minha cabeça. O brasão, o timbre, meu nome, o dela, e aquela expressão seca, técnica que transformava a infância em procedimento. Naquela noite eu não dormi direito. Não porque já soubesse a verdade inteira, mas porque alguma parte de mim reconheceu que ali havia uma resposta antiga para perguntas que eu nunca soube formular direito. Por que certas decisões sobre mim sempre pareciam tomadas antes de me ouvirem? Por que eu precisava agradecer pelo básico? Por que o Pedro recebia o futuro e eu recebia a lição sobre resiliência? No dia seguinte, fui ao cartório pedir uma certidão atualizada da minha própria documentação. Foi a primeira vez na vida que eu investiguei a minha história como se ela pertencesse a outra pessoa. Se você já sentiu que passou anos ajudando a própria família, enquanto uma verdade importante sobre você ficava guardada a 7 chaves, continua comigo. Porque foi no papel mais frio de todos que eu entendi porque eu sempre fui tratado como alguém temporário dentro da casa onde cresci. No cartório, a atendente localizou meus dados e me entregou a certidão com naturalidade burocrática. Para ela, era só mais um documento. Para mim, era o início de um desmonte. Ali constava referência a uma formalização de guarda provisória em favor da minha tia, assinada meses antes da morte do meu pai. Meses antes. Isso me bateu de um jeito estranho, porque a história que eu conhecia era outra. Sempre me disseram que a Clara me acolheu depois da tragédia, no improviso da urgência, no susto da perda. Mas o papel mostrava planejamento, ou pelo menos previsão. Meu pai, de algum modo, já tinha deixado encaminhado que eu ficaria com ela. Saí do cartório e fui direto para um café barato na esquina, desses com balcão de inox e açúcar em sachê, porque eu precisava sentar antes de continuar pensando. Foi ali que comecei a ligar pontos antigos demais. A época em que o Pedro entrou num curso técnico pago e eu ouvi que não dava para os dois. O terreno que meu pai tinha deixado e que sumiu do assunto sem explicação clara. A reforma do telhado da casa da Clara, feita num ano em que todos repetiam que o dinheiro estava curto. O carro usado que Pedro ganhou aos 18, chamado de oportunidade, nada daquilo provava sozinho uma injustiça. Mas, visto à luz da guarda, tudo ganhava outro contorno. Voltei à casa da Clara 2 dias depois e pedi para ver o documento original. Ela tentou desviar, disse que não sabia onde estava, disse que isso era mágoa mexendo com a minha cabeça, disse que o importante era o amor que ela teve por mim. Amor usado como cortina é uma coisa muito cruel, porque te obriga a parecer ingrato só para pedir verdade. Insisti. Foi então que ela abriu o armário da sala, tirou uma pasta plástica bege e colocou sobre a mesa sem me olhar. Dentro estava a procuração de guarda provisória e junto dela uma cópia impressa de uma foto do mesmo documento igual a que eu tinha visto no celular. Havia ainda anotações de atendimento social e um papel de movimentação patrimonial ligado a um bem deixado pelo meu pai. Eu senti o corpo esfriar, porque a guarda não tinha sido só acolhimento. Ela tinha dado a Clara poder de decisão, acesso e legitimidade para agir em meu nome, enquanto eu crescia, sem saber exatamente qual era o meu lugar. Quando perguntei por que aquilo ainda estava salvo no celular, ela respondeu a frase que me quebrou de vez, porque vai que um dia você resolvia me cobrar. Ou seja, ela sabia. Sabia que me devia explicação. Sabia que havia uma diferença entre a história contada e a história documentada. E escolheu o silêncio, porque o silêncio favorecia ela. Naquela noite, o Pedro me mandou mensagem dizendo para eu não transformar papel antigo em guerra familiar. Mas papel antigo
Era exatamente o que tinha sustentado, por anos, a guerra silenciosa que eu nunca soube que estava vivendo. Eu procurei orientação jurídica e fui ao fórum acessar o que ainda existia daquele processo antigo. Não fui com espírito de vingança. Fui com a necessidade muito humana de saber até onde minha vida tinha sido administrada sem que eu entendesse os termos. No fórum, entre senhas, balcões e pastas de papel pardo, consegui localizar movimentações básicas da guarda e referências a um período em que a assistência social deveria ter acompanhado a situação. Acompanhou mal ou quase nada. Mas o pior veio quando o advogado analisou comigo um documento de gestão de bem que estava junto aos papéis da Clara. Havia registro de destinação de recurso proveniente de um patrimônio deixado pelo meu pai. Formalmente, aparecia tudo com linguagem neutra, como se fosse a administração responsável. Na prática, o dinheiro tinha sido absorvido pela vida da casa, pelas escolhas dela, pelos investimentos feitos ao redor do Pedro e nunca tratado diante de mim com a transparência que seria mínima. Eu não precisava de uma planilha perfeita para entender a essência daquilo. Meu pai pode até ter imaginado que estava me protegendo quando entregou minha guarda à irmã. Mas a proteção virou controle conveniente. E eu, criado para agradecer, nunca tive ferramentas emocionais para perguntar o que me cabia. Voltei do fórum pior do que cheguei. Clara estava sentada na máquina de costura quando entrei. Nem levantou. Como se soubesse que aquela era a hora em que as versões bonitas iam acabar. Perguntei olhando nos olhos dela. O Pedro foi o filho e eu fui o caso? Ela começou a chorar antes de responder. Disse que fez o melhor que podia, que meu pai pediu ajuda, que eu era difícil porque carregava trauma, que Pedro também merecia oportunidades. Tudo isso podia até ter alguma verdade parcial, mas nenhuma dessas frases respondia ao essencial. Então eu perguntei de novo, de um jeito mais simples. Você me criou como família ou me administrou como obrigação? Ela não respondeu. E foi o silêncio dela, não o documento, que me deu a dor máxima, porque teve um momento ali em que eu entendi que o amor dela por mim podia até ter existido, mas sempre esteve abaixo de uma hierarquia que eu nunca tive chance de disputar. Saí da casa dela com a pasta debaixo do braço, sentei no carro e chorei como não chorava desde o enterro do meu pai. Não pela guarda em si, mas por perceber que eu tinha passado a vida inteira tentando merecer um lugar que, no fundo, sempre foi condicional. Se você já descobriu tarde demais que parte do carinho que recebeu vinha misturado com controle, favor e conveniência, continua comigo. Porque a decisão que eu tomei depois disso não me devolveu infância nenhuma, mas me devolveu uma coisa que eu nunca tive. O direito de parar de agradecer pelo que me feriu. O advogado me explicou que eu podia transformar aquilo numa guerra longa. Pedir prestação completa de contas, discutir atos passados, questionar o uso de recursos, abrir uma sequência de medidas que faria a família inteira escolher lado e reviver tudo em detalhes. Parte de mim quis, não vou mentir, porque tem uma fase da dor em que a gente quer que o outro sinta, formalmente, o peso exato do que causou. Mas eu também sabia que justiça não é a mesma coisa que destruição total. Depois de 3 dias sem falar com a Clara, tomei a decisão mais difícil. Eu exigiria transparência, organizaria a revisão documental e pediria uma prestação de contas objetiva do que era materialmente rastreável, mas não faria daquilo um espetáculo de vingança familiar. Minha decisão moral foi essa: não aliviar tudo como se nada importasse, mas também não transformar minha vida numa peregrinação movida só por ressentimento. Quando voltei para conversar, levei a pasta e deixei claro que dali em diante o assunto seria tratado com o advogado. Pedro apareceu no meio da conversa. Entrou já irritado, dizendo que eu estava atacando a única pessoa que tinha feito alguma coisa por mim.
Essa frase quase sempre aparece quando alguém quer resumir justiça à ingratidão. Eu olhei para ele e respondi sem levantar a voz. Ela fez por mim, mas também fez comigo. Foi a frase mais honesta que eu já disse naquela casa. Clara não discutiu, só pediu chorando que eu não destruísse a família. E eu pensei, sem dizer, a família que você está pedindo para eu preservar nunca foi inteira para mim. Saí dali com uma estranha sensação de luto e alívio ao mesmo tempo. Luto pelo que eu acreditava ter vivido. Alívio por finalmente parar de confundir favor com pertencimento. Nos meses seguintes, a prestação de contas avançou só até onde a realidade permitia. Muita coisa antiga já não tinha comprovação completa. Alguns rastros eram insuficientes e parte dos danos era impossível de converter em número. Ainda assim, consegui formalizar a verdade principal. Houve uma gestão de vida e de recursos construída sem transparência comigo, sustentada por um papel que eu nunca soube que existia. No material, houve algum ajuste. No emocional, houve perda. Minha relação com a Clara nunca voltou ao que era. Talvez porque o que era já estivesse contaminado antes mesmo de eu descobrir. Pedro se afastou de vez. Passou a me tratar como alguém que traiu a própria origem por mexer em documento velho. Eu, pela primeira vez, parei de correr atrás para parecer bom moço. A reviravolta final veio num detalhe quase ridículo de tão pequeno. Dentro da mesma pasta, entre papéis de fórum e cópias de documento, encontrei um bilhete antigo do meu pai, sem valor jurídico nenhum, escrito com letra corrida e torta. Nele havia só uma frase: Clara, cuida do Lucas como filho, até eu pôr a vida no lugar. Até eu pôr a vida no lugar. Meu pai nunca teve tempo, morreu antes. E essa frase me atingiu de um jeito diferente do resto, porque ela não absolvia a Clara, mas mostrava que a origem de tudo não tinha sido rejeição fria, tinha sido desespero mal resolvido, transformado depois em estrutura conveniente para outras escolhas. Pela primeira vez, eu consegui separar duas dores: a dor de ter sido deixado numa situação improvisada e a dor de ter sido mantido nela por tempo demais, porque isso beneficiava outra pessoa. Hoje eu não digo que fui enganado em tudo. Seria fácil demais. Fui cuidado e ferido ao mesmo tempo. E isso é o tipo mais confuso de injustiça, porque te rouba até o direito de odiar com simplicidade. Mas uma coisa mudou para sempre. Eu nunca mais aceitei o papel de filho agradecido que engole silêncio para não desequilibrar a mesa. A justiça que consegui veio com perda, sim. Perdi a família como fantasia. Perdi a tia como porto seguro. Perdi o primo como referência de irmão. Mas ganhei a parte da minha história que me faltava. E às vezes, isso é o mais perto de liberdade que uma pessoa consegue alcançar. Se essa história mexeu com você, comenta com sinceridade em que momento da sua vida você percebeu que estava agradecendo por algo que também te machucava. E, se acompanha relatos assim, se inscreve para continuar comigo nas próximas histórias.